Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da carne de frango, que foi liberado pela China. Vamos falar também do mercado de reposição, principalmente bezerros. E vamos comentar de mais uma liberação para o mercado brasileiro do agro. Dessa vez foi o Peru. Eu vou conversar com Frederico Fragonar Cardoso. Ele é RID de Meio Ambiente do IEL. E nós vamos falar de subsídio para micro e pequenas empresas. E você sabe o que é logística reversa? Vamos falar também no nosso programa da soja em nível comparativo entre Brasil e Estados Unidos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes. O mercado de fertilizantes atravessou o ano passado um período marcado pela menor concentração dos produtos importados, movimento já percebido ao longo do ano. E, de acordo com a análise de Jefferson Souza, ele é especialista da marketing e analista de inteligência, ele disse que essa mudança trouxe à tona discussões relevantes sobre a logística brasileira e os seus impactos no custo final das matérias-primas. Entre os principais pontos levantados esteve o custo da nacionalização, especialmente diante da demurragem registrada no sulfato de amônio, fator que pressionou a conta dos importadores. No Porto de Paranaguá, que é a principal porta de entrada de fertilizantes do Brasil, em 2024, o volume de nitrogenados estava dividido de forma equilibrada, com cerca de metade composta por ureia e a outra metade por sulfato de amônio. Já em 2025, a participação da ureia caiu 34%, enquanto o sulfato avançou 66%, evidenciando uma mudança relevante no perfil das importações. E esse aumento da participação do sulfato de amônio, acompanhado da perda de espaço da ureia, não se restringiu única e exclusivamente ao Porto de Paranaguá. O mesmo comportamento foi observado em outros portos estratégicos como Santos, Rio Grande e Santarém, indicando que a tendência se espalhou praticamente em todos os terminais do país. A avaliação é de que 2026 os importadores deverão considerar com mais atenção o impacto logístico na escolha de matérias-primas de menor concentração. Fatores como frete mais caros, custos adicionais ao longo da cadeia, passam a ter peso semelhante ou até superior ao preço CFR. CFR pode significar Cost and Freight, ou seja, custo e frete. Em comércio exterior, um Incoterm, onde o vendedor paga frete até o porto de destino, mas o risco passa ao comprador no embarque. A nacionalização, nesse contexto, torna-se elemento central na formação de custo final no interior do Brasil. No campo dos fundamentos, o cloreto de potássio manteve-se estável, enquanto o MAP voltou a registrar alta nas últimas 3 semanas após uma queda acentuada. A ureia, por sua vez, também apresentou mudança de trajetória no período recente. E agora vamos comentar de mais uma liberação para o mercado brasileiro do agro.
Dessa vez foi o Peru. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, o Serviço Nacional de Sanidade Agrária do Peru, o SENASA, oficializou a habilitação de 36 novas unidades brasileiras para exportação de material genético animal. No total, 31 estabelecimentos voltados à genética de aves e 5 ao material genético bovino. E segundo o comunicado, a autoridade sanitária peruana também renovou as licenças de exportação de todas as unidades que já operavam com o mercado peruano, com validade estendida até dezembro de 2028. Com as novas autorizações, o setor avícola dobrou o número de estabelecimentos brasileiros aptos a exportar material genético para o Peru. No segmento de genética bovina, a habilitação de 5 novas unidades representa um aumento de 83% na relação de estabelecimentos autorizados com foco no atendimento, tanto na pecuária de corte quanto na pecuária leiteira. Ainda conforme o Ministério da Agricultura, a ampliação do prazo das autorizações até dezembro de 2028, ela tem como objetivo conferir maior previsibilidade às operações comerciais entre Brasil e Peru, favorecendo o planejamento das empresas do setor. A decisão do SENASA foi baseada em critérios técnicos e também, de acordo com a avaliação do órgão, o reconhecimento do controle sanitário e das medidas de biosseguridade adotadas pelo Brasil na produção e exportação de material genético animal. No último ano, o Peru importou mais de 729 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros, com destaque para itens como produtos florestais, carnes, cereais, farinhas e preparações, consolidando a relevância do mercado peruano para o agronegócio nacional. E agora vamos falar do mercado de reposição, principalmente bezerros. O Brasil registrou recordes de exportação de carne bovina, sustentando preços, mesmo diante da pressão interna. A forte procura internacional, sobretudo pela limitação de oferta em países concorrentes, como Estados Unidos e Austrália, antecipou a recuperação dos preços. O ano de 2025 foi marcado por elevados volumes de abate, foram abatidos 11.280.000 cabeças de bovinos no terceiro trimestre de 2025, uma alta de 7,4% em relação ao terceiro trimestre de 2024. Destaque para o abate de fêmeas. Essa intensificação do abate reduziu o abate de matrizes, o que deverá resultar na menor oferta de bezerros e, consequentemente, uma escala de abate mais apertada no ano de 2026. Os preços do boi gordo pagos aos pecuaristas deverão manter-se firmes, e isso implicará em uma mudança de estratégia com retenção de fêmeas, reduzindo a oferta de animais para o abate em um primeiro momento, caracterizando o início de um ciclo de reversão para o ano de 2026. Havendo menos oferta, os preços tendem a seguir firmes no decorrer do ano de 2026, inaugurando uma fase de melhores rentabilidades para o pecuarista devido à valorização do gado. Esse avanço veio de uma oferta mais ajustada ao longo do ano, somado ao bom ritmo das exportações, que continuaram retirando, vamos dizer, volume do mercado interno e ajudaram a sustentar o preço da arroba. Em alguns momentos, as condições climáticas também reduziram a disponibilidade de animais a pasto, o que pressionou os frigoríficos a pagarem um pouco mais pelos lotes, no caso do bezerro,
a valorização foi ainda maior. Saiu de 331 para 404, um aumento de 22%. A principal razão foi a menor oferta de animais jovens, resultado do aumento no abate de fêmeas em 2024, que reduziu o número de bezerros disponíveis ao ano seguinte. E agora vamos falar do mercado da soja em nível comparativo entre Brasil e Estados Unidos. O economista-chefe de commodities da Stonex, o Arlan Suderman, ele afirma que os Estados Unidos não podem mais competir no mercado mundial da soja via preços. Certamente, o Brasil tem a vantagem dos custos e os Estados Unidos não são mais o produtor com os menores custos do mundo para diversas commodities, quando o Brasil tem a possibilidade de produzir 2 até 3 safras no mesmo ano. Isso lhes dá a vantagem. E há ainda a força do dólar americano versus o real, que também contribuiu e contribui, e fica mais fácil e mais barato comprar seus produtos. Como resultado, o Brasil define cada vez mais o parâmetro competitivo para a precificação mundial da soja, e segundo a Stonex. E esse desequilíbrio cambial que se observa neste momento agrava o desequilíbrio entre as produções, o que segue favorecendo a sojicultura do Brasil e a acelera. Portanto, a participação da oleaginosa brasileira no mercado mundial, bem como uma mudança na sua influência para a formação dos preços no mercado internacional. A nova venda da soja informada pelo USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, foi de 198 mil toneladas para destinos não revelados. Mais uma vez, o mercado especula que a China seja o destino de mais esta operação, dada a sua presença frequente no mercado norte-americano nas últimas semanas. Somente nesta semana, a China comprou 20 barcos de soja nos Estados Unidos, segundo informa a Agroinvest Commodities, chegando a 82% do programa de 12 milhões de toneladas anunciado por Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, e ele disse isso no final de 2025. E depois do intervalo eu vou conversar com Frederico Fragonar Cardoso. Ele é RID de Meio Ambiente do IEL. E nós vamos falar de subsídio para micros e pequenas empresas. E você sabe o que é logística reversa? Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar do mercado spot do leite. Mercado spot é aquele em que um laticínio vende leite para outro laticínio. E o seu produto in natura, como nós falamos, ele sai de uma empresa e vai para outra empresa. Isso é mercado spot. Muito bem. Na segunda quinzena de janeiro, o preço médio nacional do leite spot foi de R$ 2,06 por litro, registrando uma alta em relação à quinzena anterior, segundo dados da Milk Point Mercado. A segunda quinzena de janeiro, ela indicou uma mudança no cenário de mercado após uma longa sequência de quedas. Portanto, o mercado spot apresentou alta expressiva em todas as regiões analisadas. E segundo os informantes, houve uma demanda, o que contribuiu para viabilizar esse movimento de valorização. No mercado mundial, por exemplo, após a forte alta no início do ano, o leilão do GDT de número 396 sinalizou um movimento de consolidação dos preços em patamares
mais elevados. Em meio a movimentos mistos de altas e recuos entre os produtos, o preço médio dos lácteos comercializados, esse preço atingiu 3.615 dólares por tonelada, registrando uma leve valorização de 1,5%. O índice geral avançou 1,5%, com destaque para a valorização do leite em pó e também das gorduras lácteas, enquanto derivados registraram ajustes pontuais. O leilão de número 396 da plataforma Global Dairy Trade, o GDT, que foi realizado no dia 20 de janeiro, apresentou um movimento de relativa estabilidade após a forte alta observada no primeiro evento do ano, indicando um processo de consolidação dos preços em patamares elevados. Esse ambiente mais firme no mercado internacional já começa a se refletir regionalmente aqui no Mercosul, onde preços de derivados como leite em pó, mussarela, vêm apresentando reversão no cenário observado no final do ano passado, com ajustes positivos nas últimas semanas, considerando que o Mercosul é o principal parceiro de lácteos do Brasil. E esse movimento tende a influenciar diretamente o mercado doméstico. Em síntese, o resultado desse último leilão do GDT reforça um cenário de transição para um ciclo de recuperação nos preços com impactos no Mercosul e potenciais efeitos positivos para o equilíbrio do mercado brasileiro ao longo de 2026. E agora eu vou conversar com Frederico Fragonar Cardoso. O Frederico, ele é RID, de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IEL, e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de subsídio para micro e pequenas empresas. E você sabe o que é logística reversa? Frederico Fragonar Cardoso, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Bom dia, senhor Antônio, bom dia a todos os telespectadores. É com satisfação que a gente veio aqui informar sobre essa temática de logística reversa com o posicionamento hoje do IEL Goiás. Frederico, o que é logística reversa? Logística reversa, senhor Antônio, ela é uma temática que ela já vem sendo utilizada, é até bom falar aqui num programa voltado para o agronegócio, porque o agronegócio foi um dos primeiros atividades econômicas que começou a praticar a logística reversa, que seja para as atividades de embalagem, destinação ambientalmente correta das suas embalagens, que iniciaram lá com os defensivos agrícolas, lá com os agrotóxicos, e temos vários exemplos dos nossos avós, dos nossos pais, fazerem aquela simbiose industrial com resíduos orgânicos, de colocar ali, varrer ali as folhas ali, colocar no pé de uma planta. Então isso é nada mais que uma compostagem. Então a nossa economia, ela era linear. Hoje a gente se fala muito da economia circular, onde os produtos que são industrializados dentro de uma fábrica, eles são enviados para um distribuidor. A partir da distribuição ele vai para um comércio, desse comércio ele vai para um consumidor final e desse consumidor final ele vai para uma destinação ambientalmente correta daquele resíduo, que volta novamente para a indústria. Só que a logística reversa hoje, ela está tratando das embalagens em geral. Essa temática do decreto, do que o Estado de Goiás regulamentou, se trata de embalagens em geral, que competem o plástico, o papelão, o vidro, o metal e sucatas metálicas. Bom, isso significa dizer o seguinte, que basicamente todas as empresas, vamos dizer assim, de maneira geral, estão sendo chamadas para resolver esse problema. Isso, Antônio. Na verdade, as grandes empresas, elas já estão dentro dessas normativas desde 2010, que essa legislação ela vem na Política Nacional de Resíduo Sólido, que é a Lei 12.305 de 2010. A partir de lá, alguns setores da nossa economia, como
os agrotóxicos, como destinação de pneus, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, são acordos setoriais que iniciaram o processo de logística reversa. E agora, em 2023, o nosso Estado implantou, né, ele trouxe essa legislação que chama o Recicla Goiás para as outras embalagens em geral, que é o plástico, papel, papelão, vidro e metais. Bom, é óbvio que tem centenas de milhares de indústrias, independente do tamanho, grande, média ou pequena, aqui no estado de Goiás, o Brasil todo. E essas empresas estão sendo chamadas para resolver esse problema e elas têm um determinado prazo para fazer isso. Isso. O estado de Goiás, ele aderiu a essa legislação em 2023. De 2023, as empresas, é como funciona o imposto de renda. O ano de 2023 foi o ano que a legislação foi estabelecida no nosso estado, mas o período de referência foi 2022. Então, sempre é de um ano anterior. Entendi. Esse ano, referente a 2025, nós temos um prazo até 31 de março. Só que o estado de Goiás, por ter uma legislação nova e ter feito essa abertura para as micro e pequenas indústrias, ele estabeleceu um prazo para os passivos de anos anteriores serem regularizados também, até esse ano de 31, esse ano de 2026, a data de 30 de março. Bom, basicamente está em cima do... O jogo já está chegando nos 45 minutos. Isso. Bom, essas empresas, o que é que elas têm que fazer? Porque com certeza absoluta deve ter muita empresa que não sabe disso aí ainda. Sim, você concorda comigo? Concordo. Quer dizer, às vezes o cara tem uma empresa média, joga o papelão aqui, joga pelo menos pneu, que a gente vê de pneu aí nessa Goiânia, é um negócio absurdamente grande. O que a empresa tem que fazer hoje? Agora, em primeiro passo, eu tenho uma empresa que mexe com o quê? Com plástico, com caixa de papelão, com vidro. Quer dizer, o que eu tenho que fazer? Eu não estou sabendo de nada até o momento. O que eu tenho que fazer a partir de agora? Isso. Que eu ouvi essa informação. O primeiro momento é procurar uma entidade que consegue te passar as orientações para fazer a regularização referente a essa notificação que o Estado de Goiás acabou de emitir agora, no dia 16 de janeiro. Que inclusive está no Diário Oficial da União. Que é a Da União não, do Estado de Goiás. Que está no Diário Oficial do Estado de Goiás. E esse é a primeira... A princípio, a primeira notificação que vai ser enviada para as empresas de modo coletivo e agora deve ser feito um envio de maneira individual, mas a empresa estando no nome dela ou não no diário, isso não quer dizer que ela não esteja obrigada a estar dentro da legislação. Então, o primeiro passo é procurar uma entidade que possa trazer essas informações, essas orientações com mais responsabilidade e com segurança também. E qual entidade seria essa? Hoje, a regulamentação, ela trata de quem? As obrigações são dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e do comércio. Então, todos esses atores que estão na nossa economia, eles fazem parte de alguma entidade representativa. O pessoal do comércio é a FEComércio, o pessoal da indústria é a FIEG. Então, procurar suas entidades representativas que, a princípio, elas conseguirão dar um melhor atendimento ou dar uma melhor orientação de quem procurar para essa regularização. E todas essas entidades, por exemplo, que a minha empresa está vinculada, essas entidades, no geral, elas estão por dentro já dessas normativas? A princípio, sim, porque essas entidades, elas defendem os interesses não só das micro e pequenas indústrias, como das grandes indústrias. E para as grandes indústrias, essa é uma temática que ela já está assim, eles já estão regularizados e já vem tocando essa temática já há algum tempo. Então, a princípio, todas essas entidades representativas do nosso Estado, elas conseguem sim, se eles não conseguirem orientar, eles vão indicar uma entidade que eles tenham algum acordo de cooperação para fazer essas orientações e essa regularização. E o IEL entra onde aí? O IEL é uma entidade que ela defende os interesses, né, do setor empresarial e ela vem se posicionando já há algum tempo
para poder defender esses interesses, fazer as regulações necessárias, isso trazendo segurança jurídica, segurança da informação e podendo também trazer uma redução de custo para esse empresário que hoje é tão... já está bem escaldado, bem né? escaldado, com tantas coisas, né? Concordo. E provavelmente, eu tenho certeza absoluta que a maioria das empresas estão radicalmente, vamos dizer assim, por fora desse tema, que é altamente interessante, e que, por sinal, pela conversa aqui, deve vir alguma multinha por aí se não seguir a diretriz certinha, correto? Seu Antônio, a gente não gosta muito de entrar nessa parte de sanções, porque o empresário hoje ele já sofre já com tantas penalidades, né? É verdade. Mas, com certeza, essa parte de fiscalização, eles não costumam deixar passar essas situações assim tão ilesas, né? Bom, você que está nos acompanhando, que é empresário, independente do tamanho, fique atento. Qualquer dúvida, faz o seguinte, se você não souber aonde sua empresa está vinculada, em qual entidade, dá uma ligadinha lá no IEL e fala, olha, eu tenho uma empresa assim nesse ramo, eu estou vinculado aonde, o que eu devo fazer agora? Acho que é mais ou menos por aí. Isso. Então estamos lá para fazer essas orientações para todo que seja associado das entidades ou que não seja associado às entidades representativas do Estado. Estamos lá para dar essas orientações também. Tá certo. Frederico Fragonar Cardoso, RID de Meio Ambiente e Sustentabilidade do IEL, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Sr. Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Sofremos demasiado pelo pouco que nos falta e alegramo-nos pouco pelo muito que temos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.